A física é a ciência que estuda todos os fenômenos naturais do mundo. Claro, sempre se baseando em teorias que surgiram através da observação e experimentação de cientistas. Só que, de vez em quando, os cientistas também brincam com a física, criando coisas quase inexplicáveis. Meu nome é Ivan Lima e quero mostrar para vocês algumas coisas que desafiam completamente as leis da física. Que tal começarmos com a caneca poderosa? Se você é uma pessoa desastrada que costuma trombar e derrubar tudo, pode ser que essa invenção seja útil para a sua vida. A Mighty Mug é uma caneca que foi criada por empreendedores americanos do Brooklyn, em Nova York. E por mais que você seja desastrado, ela sempre vai se manter em pé. A caneca usa uma tecnologia que os cientistas chamam de Smart Grip, que foi inspirada em sapos e nos tentáculos dos polvos. Ela funciona com borracha posicionada nas laterais, que permite que a garrafa seja levantada perpendicularmente e, ao mesmo tempo, ela retém o ar em um vácuo, fazendo com que impactos no sentido horizontal não a derrubem. Achou confuso? Bom, deixa eu explicar de forma mais clara. As borrachas que tem embaixo da caneca fazem com que ela não tombe caso você esbarre sem querer. Porém, ela não vai ficar grudada na superfície, podendo ser levantada com facilidade. Além de servir como segurança para as pessoas desastradas, a ideia pode ser boa para mães com crianças pequenas, pessoas com problemas de visão e até marinheiros. Mas vale lembrar que a tecnologia só funciona se estiver em uma superfície plana. Você também pode combinar essa caneca com uma outra tecnologia chamada Never Wet. Criada por uma empresa norte-americana, essa tecnologia é uma substância capaz de tornar qualquer superfície hidrofóbica, ou seja, completamente repelente à água. Seja papel, borracha, concreto, madeira ou vidro, praticamente qualquer coisa que for revestida com o Never Wet ficará 100% impermeável. Depois de cerca de 1 hora da aplicação do produto, o objeto pode ser impermeável por pelo menos 12 horas. Para descobrir se o produto realmente funcionava, muitas empresas gravaram testes, mostrando que os materiais podem repelir a água, tinta, lama e óleo. Os vídeos são interessantes e mostram bem a eficácia do produto. Existe uma outra invenção genial que poderia salvar muitas vidas, mas que infelizmente foi perdida. Em 1985, quando um avião pegou fogo após a decolagem em Manchester, na Inglaterra, acabou matando dezenas de pessoas. Isso fez com que o britânico Maurice Ward, um ex-cabeleireiro apaixonado por ciência, se inspirasse para criar um material que não pegasse fogo, não soltasse fumaça e ainda ficava frio ao toque. No ano de 1990, essa invenção foi parar na TV. Foi feito um experimento onde um ovo foi coberto por Starlight, como foi chamado o material, e exposto a um maçarico, que pode chegar a uma temperatura de 2.500 graus. No experimento, o material não emitiu fumaça e o ovo continuou cru, mostrando que o Starlight não deixava o calor passar. Depois, o Departamento de Armas Atômicas do Reino Unido fez o mesmo teste com o ovo, mas dessa vez usando radiações nucleares, com uma temperatura equivalente a 10.000 graus Celsius. Enquanto a maioria dos materiais evaporavam a 2.000 graus, o Starlight se manteve intacto. No ano seguinte, o material passou por um ataque atômico em uma área de testes nucleares nos Estados Unidos. Em um último teste, no Reino Unido, o material resistiu a uma força equivalente a 75 bombas de Hiroshima. Muitas empresas ficaram interessadas na invenção de Ward, inclusive a NASA, mas ele tinha condições excessivas para negociar sua invenção, pois ele queria manter 51% da propriedade. Além disso, ele exigia que quem quisesse se tornar sócio teria que assinar um acordo prometendo não descobrir o segredo da fórmula a partir do exame do material e seus componentes. Bom, ele morreu em 2011
e sua descoberta nunca foi comercializada ou patenteada. Dizem que uma pessoa de sua família conhece a fórmula, mas até hoje a identidade dessa pessoa é desconhecida. Outra invenção curiosa é o peão que gira sem parar. Batizado de limbo, o peão conquistou o recorde mundial no Guinness como o objeto com rotação mais duradoura. Com uma façanha de 27 horas, 9 minutos e 24 segundos girando sem parar. Seria mágica? Não. É tecnologia mesmo. O peão é feito com um giroscópio elétrico inteligente, que busca sempre estar em equilíbrio. O objeto é feito com metal e na sua parte inferior há uma bateria recarregável, um acelerômetro e um minúsculo motor. Para recarregar a bateria, basta conectar o peão em um cabo micro USB. Legal, né? Bom, um outro objeto curioso é o Kubli, um cubo capaz de se mover. O objeto foi criado por um grupo de engenheiros da Suíça, que, com a ajuda de sensores, processadores e pequenos mecanismos motorizados, o cubo é capaz de andar, pular e se equilibrar sozinho. O interior do objeto é bastante complexo, mas por curiosidade, a forma como ele se equilibra é mais ou menos semelhante à forma como os satélites são estabilizados no espaço. Por falar em equilíbrio, nem sempre são as invenções do homem que desafiam as leis da física. A natureza também costuma nos surpreender. Em Mianmar, existe o Templo da Pedra Dourada, local onde os turistas e peregrinos de toda a Ásia vão para conhecer o lugar sagrado. A Pedra Dourada, que está a 1.100 metros acima do nível do mar, realmente parece desafiar a gravidade. E quanto mais perto você chega, mais confuso você fica. Como diabos essa pedra pode permanecer assim? Bom, a rocha tem quase 8 metros de altura e 15 metros de circunferência, e já resistiu a fenômenos naturais, como ciclones e até terremotos. Outro fato interessante é que a rocha está coberta por folhas de ouro, colocadas pelos peregrinos ao longo dos anos. A explicação para a pedra estar equilibrada? Os budistas acreditam que é o cabelo de Buda que equilibra a Pedra Dourada. E dizem que a rocha inspira muitos visitantes a se converterem ao budismo. A natureza, além de criar monumentos que desafiam as leis da física, também nos dá alguns gases capazes de fazer coisas quase inimagináveis. Você já ouviu falar em hexafluoreto de enxofre? Esse gás é 5 vezes mais pesado que o ar e, por isso, quando ele está dentro de um recipiente, o gás é capaz de sustentar objetos leves como se estivessem flutuando na água. Na Idade Média, isso seria chamado de bruxaria. Mas, felizmente, temos a ciência para nos explicar essas coisas. O legal é que esse gás ainda pode mudar a voz de uma pessoa, assim como acontece com o gás hélio. Só que o hexafluoreto de enxofre, em vez de ficar com a voz fina, ele deixa com a voz grossa. Algo bem parecido com o personagem Darth Vader, de Star Wars. Você já ouviu falar em gelo quente? Existe uma substância chamada acetato de sódio, popularmente chamado de gelo quente, que permite fazer coisas incríveis. O nome se dá porque a substância se torna sólida de forma muito rápida, bastando ter estímulo, como o toque de um dedo. Feito isso, a substância passa de forma líquida, como a água, para sólida, se transformando algo sólido que se parece muito com cristais de gelo. Por exemplo, se você enfiar a mão em um recipiente repleto de acetato de sódio, é exatamente isso que vai acontecer. Um fato curioso é que o processo de cristalização do acetato de sódio é bastante utilizado na produção de compressas térmicas quentes, geralmente constituída de saco plástico selado que contém a substância. Essa solução permite que as compressas possam ser reutilizáveis. Assim, o sólido é recristalizado sempre que estiver em contato com a água quente. Gostou dessa substância? Então espera até conhecer o metal com memória. Existe um material chamado liga de níquel-titânio, comercialmente conhecido como nitinol,
que é capaz de fazer coisas surpreendentes. Ele é como uma liga que memoriza sua antiga forma, que mesmo depois de ser completamente deformado, pode voltar a seu estado original, quando entra em contato com o calor. E os experimentos na internet são fascinantes. Depois de contorcer completamente uma espécie de arame, o objeto é colocado em um recipiente com água quente. E é nessa hora que a mágica acontece. Nesse caso, um clipe é completamente torcido, mas depois de entrar em contato com a água, ele volta à sua forma original. Já nesse caso, é possível um arame embolado se transformar na palavra hot, que em inglês significa quente. Seria essa a solução para construir objetos praticamente inquebráveis, que podem ser consertados com água quente? Bom, essas foram algumas coisas ao redor do mundo que desafiam as leis da física. E você, conhecia algumas delas? Eu me despeço por aqui, mas não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!